Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, eu sou o professor Rafael De Lázari e vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos a respeito do direito constitucional. Seguindo a temática da nossa aula, nós temos que, pelo cronograma, obviamente, nós temos que estudar a doutrina do poder constituinte. Só que antes de começar a doutrina do poder constituinte, eu queria trabalhar com vocês duas classificações de Constituição que ficaram para trás em relação à nossa aula passada. Eu insisto, classificação de Constituição cai com muita frequência, o nível é médio-fácil ou fácil-médio, então é bom você acertar. O examinador costuma pegar no seu pé mesmo nas questões de nomenclatura, sabe aquelas nomenclaturas sinônimas, para ver se o aluno sabe mesmo. Na verdade, ocorre muita perfumaria, a gente usa essa expressão, sabe? O examinador ele não quer aferir conhecimento, ele quer aferir a sua capacidade de decorar. A gente não trabalha com decoreba, a gente trabalha com entendimento. Se você seguir a nossa lousa, você certamente vai ganhar vários pontos na sua questão, no seu concurso público. Ok, pessoal? A gente sempre parte da premissa que a gente tem que entender direito constitucional. Entendendo direito constitucional, você está com a vida feita, você está com a vida ganha. Ok? Vamos lá para mais uma classificação de Constituição. E a classificação que eu quero ver agora, repito, hein, terminando o nosso capítulo, o nosso tópico sobre classificação de Constituições, é a classificação quanto à extensão, meus amigos. Classificação quanto à extensão. E quanto à extensão, fiquem comigo na lousa, quanto à extensão, a Constituição pode ser sintética, resumida, concisa ou reduzida. Sintética, vamos lá? Sintética, resumida, concisa, reduzida. Constituição quanto à extensão pode ser sintética, resumida, concisa ou reduzida. Ou a Constituição pode ser ainda analítica ou prolixa. Então, quanto à extensão do texto constitucional, a Constituição pode ser sintética, resumida, concisa ou reduzida, ou pode ser ainda analítica ou prolixa. Pessoal, vamos lá. O que é a Constituição quanto à extensão? Nada mais, nada menos, eu quero saber qual é o tamanho do texto constitucional. É uma Constituição grande, uma Constituição encorpada, uma Constituição gorda, ou é uma Constituição magrinha, raquítica, traz pouca coisa, ela prevê pouca coisa. Olha, os próprios conceitos que estão aqui na lousa deixam claro o que se quer na hora de você marcar no seu concurso público, na hora de você discorrer no seu concurso público. Mas vamos para um conceito para que você mantenha o padrão do seu caderno, do seu notebook, para a gente manter o nosso padrão de estudos, ok? A Constituição sintética, ou resumida, ou concisa, ou reduzida, que são expressões sinônimas, ela ocorre quando o texto constitucional regula apenas questões básicas de organização estatal. Vou repetir, a Constituição sintética é quando o texto constitucional regula apenas questões básicas de organização estatal. Grande exemplo que eu dou para vocês é o caso da Constituição dos Estados Unidos da América de 1787. Texto constitucional norte-americano que é o mesmo até hoje, desde 1787. A Constituição sintética reduzida, ela traz pouca coisa. Ela traz basicamente o essencial, eu não diria o trivial. Ela traz o essencial. Geralmente as constituições, as matérias tipicamente constitucionais. Atribuição de direitos e deveres, organização do Estado e organização dos poderes. Uma Constituição sintética, ela é enxuta, tudo bem? Por sua vez, nós temos a Constituição analítica ou prolixa. A Constituição analítica ou prolixa. Vamos dar um conceito? Eu já faço a explicação. A Constituição analítica ou prolixa se dá quando a Constituição regula minuciosamente, a Constituição analítica se dá quando a Constituição regula minuciosamente várias questões pertinentes à sociedade, como, vamos lá, administração pública, finanças públicas, tributação, orçamento, direitos e garantias fundamentais, etc. Vamos repetir o conceito. A Constituição analítica ou prolixa se dá quando a Constituição regula minuciosamente questões pertinentes à sociedade, como administração pública, finanças públicas, tributação, orçamento, direitos e garantias fundamentais, etc. Meus caros, eu nem preciso dizer para vocês que a Constituição brasileira é analítica ou prolixa, porque eu já vim falando isso para vocês ao longo das nossas últimas aulas. A Constituição Federal de 88, a atual Constituição, ela é analítica ou prolixa. Por que ela é prolixa? Porque ela trata muito de muita coisa. Ela tem uma parte só para tratar de meio ambiente,
Tem uma parte só para tratar de tributação, tem uma parte só sobre finanças públicas, uma parte só sobre orçamento, ordem econômica e financeira, ordem social, princípios fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, direitos e garantias fundamentais, ou seja, você tem um mundaréu de coisas. Se você quer uma resposta para a sua vida no direito, essa resposta provavelmente ou possivelmente estará lá dentro do texto constitucional, ok? A Constituição analítica, portanto, é uma Constituição mais robusta. E vamos chegar à nossa última classificação, que importa aqui, insisto que não são apenas essas classificações, eu apenas trouxe para vocês as classificações de maior incidência em concursos públicos e exame da OAB. É a classificação quanto à ideologia, meus amigos, a classificação quanto à ideologia. Vamos comigo na lousa. Classificação quanto à ideologia. E quanto à ideologia, a Constituição pode ser ortodoxa ou homogênea. A Constituição pode ser ortodoxa ou homogênea. Vamos lá. Constituição pode ser ortodoxa ou homogênea. E a Constituição pode ser também eclética, heterodoxa, pluralista ou heterogênea. A Constituição pode ser eclética, heterodoxa, pluralista, heterogênea, as expressões sinônimas que podem aparecer no seu exame, tá bom? Vamos lá, vamos para os conceitos. O que é a classificação da Constituição ortodoxa ou homogênea segundo a ideologia? A Constituição ortodoxa ou homogênea resulta da consagração de uma só ideologia. Nas constituições ortodoxas, vamos lá, a Constituição ortodoxa resulta da consagração de uma só ideologia. Nas constituições ortodoxas não há espaço para pluralismo, ou, ainda que haja, esta construção pluralista é meramente desprovida de eficácia e conteúdo substancial. Vou repetir o conceito para vocês, que é um conceito um pouquinho mais longo, né? Constituição ortodoxa ou homogênea resulta da consagração de uma só ideologia. Nas constituições ortodoxas não há espaço para o pluralismo, ou, ainda que haja esse espaço, essa construção é meramente desprovida de eficácia e conteúdo substancial. Pessoal, o que é a Constituição ortodoxa ou homogênea? Você só tem um grupo dominante de poder, esse grupo dominante de poder impõe a sua ideologia e você que siga essa ideologia, ainda que você seja divergente em relação a essa ideologia. Você só tem uma ideologia. Não preciso nem dizer que não é o caso da Constituição brasileira. A Constituição brasileira ela é heterodoxa, ela é eclética. Vamos para o conceito de Constituição eclética, ou heterodoxa, ou pluralista, ou heterogênea? Vamos lá? A Constituição, nesses casos, é aquela que almeja juntar diversas ideologias. Vamos lá, vamos prosseguir. Uma expressão que costuma aparecer em concurso público. O acordo por um texto nesse sentido, pode resultar de compromissos entre diversas forças. Daí ser também chamada, meus amigos, anotem isso, de Constituição compromissária, pessoal. Constituição compromissária é uma expressão que costuma aparecer também. A Constituição eclética ou a Constituição heterodoxa, pluralista, heterogênea, ela pode resultar do acordo de diversas forças. Daí ela ser chamada também de Constituição compromissária. Porque as pessoas elaboram um texto constitucional e fazem um compromisso de respeitar as diversas ideologias existentes num dado momento histórico, num dado espaço político, jurídico, social, econômico, filosófico, etc. A Constituição brasileira de 1988, ela é entendida como sendo uma Constituição heterodoxa, uma Constituição eclética. Se você analisar a nossa Assembleia Nacional Constituinte, lá de 1987, 1988, existem textos muito legais sobre a Assembleia Nacional Constituinte, foi um momento da nossa história muito interessante. Para quem gosta de história constitucional, eu recomendo fortemente, recomendo vivamente o estudo dos anais da nossa Assembleia Nacional Constituinte. Mas você tinha lá todos os tipos de ideologias, você tinha gente que era de extrema esquerda, você tinha gente que era de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, de extrema-direita, você tinha todos os posicionamentos e todos esses grupos brigando para tentar, ora fazer valer o seu posicionamento, ora tentar fazer valer o posicionamento de outro, e no final das contas nós tivemos uma Constituição que respeitou, ora a mais, ora a menos, os interesses de todos esses grupos que existiam
à época da nossa Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, a Constituição Brasileira de 88 é um grande exemplo de uma Constituição eclética, ao menos quanto à sua ideologia. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos a nossa classificação de constituições e podemos pular efetivamente para o tópico, para o objeto de estudo da nossa aula, desse tópico aqui, que é a doutrina do poder constituinte. Vamos passar aqui o slide para a gente entrar no slide da doutrina do poder constituinte, pessoal. Vamos lá, vamos para a nossa explicação. Poder constituinte. Você deve falar, que raio é esse? Eu nunca vi isso. Isso aqui não está na Constituição, não está em lugar nenhum. Exatamente. Sabe por que não está na Constituição, pessoal? Na verdade, ele até está. A gente vai ver o procedimento de emenda constitucional, o procedimento relativo às constituições dos estados, a doutrina do poder constituinte está previsto sim. Agora, o poder constituinte originário nada mais é do que a capacidade de elaborar um texto constitucional. Portanto, a doutrina do poder constituinte vai tratar o quê? De um processo criativo. Você vai criar um texto constitucional, você vai criar uma nova Constituição à nação, ou ainda, você vai alterar uma Constituição já existente, seja por emenda constitucional, seja por revisão constitucional, ou ainda, os estados da federação também elaborarão as suas próprias constituições. Portanto, o que o poder constituinte ele se preocupa? Qual que é o objetivo de estudo do poder constituinte? Objetivo número 1, elaborar uma nova Constituição. Objetivo número 2, reformar uma Constituição já existente, através de emenda constitucional ou reforma ou revisão constitucional. Número 3, que os estados da federação elaborem as suas próprias constituições estaduais. Ok, pessoal? O que eu estou falando? Eu estou falando nada mais, nada menos, agora eu vou colocar na lousa, do que a classificação do poder constituinte. Então, o poder constituinte, ele pode ser, vou usar aqui esse termo para criar as flechinhas. Vamos comigo na lousa. O poder constituinte, pessoal, ele pode ser de duas espécies. Ele pode ser o poder constituinte originário, ok? O poder constituinte pode ser originário e o poder constituinte ele pode ser derivado, pessoal. O poder constituinte pode ser originário ou pode ser derivado. O poder constituinte derivado, por sua vez, se subdivide em poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado reformador, anotem isso, tá bom? Eles também pode ser o poder constituinte derivado decorrente, poder constituinte derivado decorrente, e ele pode ser também o poder constituinte derivado revisor. Olha só, eu estou apenas dando nomes à explicação que eu já fiz agora há pouco. Vou recapitular. Poder constituinte pode ser originário e pode ser derivado. O poder constituinte derivado, por sua vez, pode ser reformador, pode ser decorrente e pode ser revisor. Vamos lá? O que é o poder constituinte originário, Rafael? Poder constituinte originário, olha, o próprio nome já indica. Implica a origem de algo, implica criar algo. Esse criar algo é criar uma nova Constituição. Quando a nossa Constituição Federal foi elaborada, lá na Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, 1988, esse processo de feitura da nossa Constituição nada mais é do que o poder constituinte originário, porque nós estamos criando uma nova Constituição à nação. Bem? Poder constituinte originário é isso. Agora, o poder constituinte derivado, por que ele é derivado? Ele é derivado porque ele deriva, ele advém, ele é decorrência do poder constituinte originário. É dizer, para que você tenha um poder derivado, você precisa ter um poder que o antecede. Esse poder que antecede é o poder originário, ok? Então, o poder derivado só existe porque existe poder originário, ok? O poder derivado ele pode ser reformador. Você vai fazer o quê? Você vai reformar a Constituição através de um procedimento de emenda constitucional. Então você pega a nossa Constituição Federal de 1988, ok? E vai falar o seguinte, nós vamos emendar o texto constitucional, seja para inserir um novo dispositivo, seja para modificar uma redação, seja para extrair um determinado dispositivo. Isso é o poder constituinte derivado reformador, o poder de emendar a Constituição. Nós temos também o poder constituinte derivado decorrente. O que é? É o poder que ocorre nos estados da federação. Rafael, você está querendo dizer o quê? Que os estados da federação, o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Acre, Amapá, esses estados também têm as suas constituições? Sim, pessoal. Esses estados também têm as suas constituições. A Constituição Federal, inclusive, manda que os estados da federação tenham as suas próprias constituições. O poder constituinte derivado decorrente, portanto, ele é uma decorrência de uma obrigação que a Constituição Federal faz. E qual é essa obrigação que a Constituição Federal faz? É a obrigação de que os estados
tenham as suas próprias constituições. Tudo bem? E por fim, nós temos o poder constituinte derivado revisor, que é o poder de revisão constitucional. A gente vai ver que a revisão constitucional já aconteceu, ela deveria ocorrer 5 anos após a Constituição entrar em vigor, ela acabou, infelizmente, sem maiores modificações, mas de toda maneira, em 1993, 1994, nós tivemos um procedimento para rever o texto constitucional. Algumas coisas poderiam ser revistas, algumas coisas não poderiam ser revistas, mas a ideia era você ver o que tinha dado certo na nossa Constituição nos 5 primeiros anos do nosso texto constitucional. O que deu certo, mantém, o que não deu certo, corrige, se puder corrigir, como é que vai corrigir, qual que é o procedimento, que era o procedimento de revisão constitucional. Ok, pessoal? Vamos aqui para o nosso próximo slide, que eu quero trabalhar com vocês alguns aspectos do poder constituinte originário. Eu falei para vocês que o poder constituinte originário é o poder de criar uma Constituição. Então anotem aí um conceitinho e as características do poder constituinte originário. O poder constituinte originário é um poder, primeiro, político-jurídico. Primeira coisa que eu quero que você coloque. Vamos estudar apenas o poder constituinte originário, ok? Ele é político-jurídico. Ele não é apenas político, ele não é apenas jurídico, ele é político-jurídico. Outra característica, ele é supremo, pessoal. Outra característica, ele é incondicionado. E significa o seguinte, pressupõe-se que quando você vai criar uma nova Constituição, essa Constituição está absolutamente livre, não é bem assim, a gente vai ver já, mas pressupõe-se que ele está absolutamente livre de quaisquer antecedentes. É dizer, vamos supor, nós estamos aqui em 2017, ok? E em 2017 a gente resolve criar uma nova Constituição Federal. A Constituição de 88 não dá mais certo, não estou mais gostando da Constituição de 88, o Brasil não está mais funcionando com essa Constituição, então a gente vai criar uma nova Constituição. A ideia é que se eu fizesse uma nova Constituição hoje, em 2017, eu não estaria obrigado a observar as normas, o regime, aquilo que a gente já conquistou à égide da Constituição de 1988. Porque o poder constituinte originário, ele é autônomo, ele é soberano, ele é incondicionado. A gente vai ver que não é bem assim, mas em prova objetiva, pessoal, prova objetiva, não tenha medo. Em prova objetiva, fale que o poder constituinte originário, ele é incondicionado, ele é supremo. Em prova discursiva, a gente vai ver algumas limitações, ok? Segundo o Emmanuel Sieyès, que é o autor da doutrina do poder constituinte, na sua obra O que é o Terceiro Estado, né? O poder constituinte originário seria incondicionado por não estar submetido ao direito positivo, mas apenas aos princípios do direito natural. Ele também seria permanente, ok? Pois não se esgota com seu exercício, ele permanece existente. E ele seria inalienável, pois o povo, como seu titular, nunca pode perder o direito de mudar a sua vontade através da elaboração de uma nova Constituição. Vou explicar isso aqui que eu li para vocês. Qual que é a ideia? Você deve falar assim, Rafael, a gente fez a Constituição de 88, certo? Foi feito, nós tivemos uma doutrina, uma Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição de 88. Então, poder constituinte originário, tranquilo, fez a Constituição, promulgou a Constituição, deu a Constituição para a nação brasileira e falou, nação brasileira, essa é a sua Constituição. Esgota-se o poder constituinte originário? Não, pessoal. Não, ele é permanente, porque o povo ele vai fiscalizar, ele vai observar permanentemente aquilo que foi feito. É dizer, a Constituição foi feita lá num determinado momento histórico, em 1988, mas ano após ano, dia após dia, instante após instante, ato após ato, o titular do poder constituinte, que é o povo, segundo a doutrina do Sieyès, na sua obra O que é o Terceiro Estado, o titular da doutrina do poder constituinte continua observando aquele conjunto de preceitos que ele lutou para criar. Por quê? Você tem que continuar observando para manter válido, para manter aplicável. Inclusive para saber se em determinado momento, se não estiver mais funcionando, talvez venha a ser o caso de você criar uma nova Constituição, uma nova manifestação de poder constituinte originário, ok? Agora o que eu queria trazer para vocês aqui diz respeito a espécies de limites à doutrina do poder constituinte originário. Isso aqui é matéria de prova discursiva, pessoal. Isso aqui é matéria de prova discursiva. Se o seu concurso tiver uma prova discursiva, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou falar para vocês. Dica fundamental. Eu acabei de falar para vocês o seguinte, ó, o poder constituinte originário, ele é inicial, ele é ilimitado, ele é permanente, ele é incondicionado, ele é autônomo, porque não se vincula a nada. Até dei um exemplo para vocês. Vamos pegar o caso da Constituição de 2017. Vamos criar uma nova Constituição de 2017. Em tese, essa Constituição não está obrigada a observar os preceitos contidos na Constituição de 1988 por conta dessa inicialidade. Se cair numa prova objetiva, de teste, de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, você pode falar, de fato, o poder constituinte originário, ele é inicial, ele é ilimitado, ele é incondicionado, ele é autônomo. Agora, por influência da doutrina,
notadamente um português chamado Jorge Miranda, um grande constitucionalista. Tudo bem? Então vou colocar aqui na lousa. Por influência do doutrinador Jorge Miranda, ele é um pensador do direito constitucional lá em Portugal. Tudo bem? Mas, na verdade, a obra dele influencia todo mundo. O poder constituinte originário teria alguns limites. E quais seriam esses limites? Vou colocar na lousa. Fiquem comigo na lousa. Quais seriam esses limites? Os limites transcendentes. Isso é para a prova discursiva, ok, pessoal? Limites transcendentes. Primeiro limite seriam os limites transcendentes. O segundo limite seriam os limites imanentes. Os limites imanentes. E nós teríamos também os limites, deixa eu colocar aqui, os limites heterônomos, pessoal. Portanto, os limites seriam de 3 ordens: limites transcendentes, limites imanentes e limites heterônomos. Vamos lá, vamos dar o conceito para vocês. São limites materiais ao poder constituinte originário. Vamos comigo. O que seriam os limites transcendentes? Vamos lá. Os limites transcendentes, as limitações ao poder constituinte, vêm do direito natural, dos valores éticos e da consciência jurídica coletiva. Vou repetir. As limitações ao poder constituinte originário vêm do direito natural, dos valores éticos e da consciência jurídica coletiva. O que eu estou querendo dizer para vocês? É um limite que transcende, é algo que escapa à própria vontade do direito, vem do direito natural, os valores éticos. Veja só, o que seria um limite transcendente? Um grande exemplo, vamos pegar o caso que eu estou dando para vocês, a Constituição de 2017, vamos criar uma Constituição nova em 2017. Matando a Constituição de 88. Olha, a Constituição de 88 tem como um dos preceitos basilares fundamentadores a dignidade humana. Vocês já pararam para pensar, se vier uma nova Constituição e falar o seguinte, nós não vamos garantir a dignidade humana, cada um que se vire. Negativo, pessoal, porque a dignidade humana é algo que transcende a própria existência do direito. Você enquanto ser humano, tem um direito, dever a ser digno, a viver dignamente, a tratar os outros dignamente. Portanto, seria um limite que transcende a própria manifestação jurídica, uma própria manifestação do direito. Esses, portanto, seriam os limites transcendentes. Vamos ver os próximos limites? Os limites imanentes, meus amigos. Os limites imanentes. Vamos lá para um conceito? São limitações ligadas à própria configuração do Estado, à própria identidade do Estado. Vou repetir, os limites imanentes são limitações ligadas à própria configuração do Estado, à própria identidade do Estado. Vou explicar para vocês o que seriam esses limites imanentes. Por essa ótica, por esse prisma de pensamento, haveria determinadas conquistas no Estado brasileiro que você não poderia abrir mão. Por exemplo, a organização político-administrativa consagra a descentralização e consagra a autonomia de todos os entes federativos. Não há soberania. Soberania tem a União, representando a República Federativa do Brasil. A autonomia dos entes federativos. Por exemplo, a União é autônoma, os estados são autônomos, os municípios são autônomos, o Distrito Federal é autônomo. Você não poderia abrir mão dessa autonomia. Você não poderia vir numa nova Constituição de 2017, por exemplo, que nós estamos aqui hipoteticamente elaborando, e falar o seguinte, a partir de agora, apenas a União tem autonomia. Os estados, os municípios e o Distrito Federal estão absolutamente vinculados à União. Isso poderia ser feito? De acordo com a doutrina dos limites imanentes, isso não poderia ser feito. Porque a autonomia dos entes federativos é algo inerente à própria configuração do Estado brasileiro. A gente lutou tanto para conferir uma autonomia aos entes federativos, agora a gente não pode simplesmente abrir mão disso. Seria uma limitação de ordem imanente. Ok? Por sua vez, nós temos os limites heterônomos, meus amigos. Os limites heterônomos. Vamos colocar um conceito do que seriam os limites heterônomos? São aqueles que advêm de outros ordenamentos jurídicos. Opa, parece que a coisa já mudou de figura. Vamos atentar para aqui. Eu já vou dar uma dica que é sensacional para vocês. Os limites heterônomos são aqueles que advêm de outros ordenamentos jurídicos. Atenção, hein? Principalmente do direito internacional. Principalmente do direito internacional. Hoje, vamos lá, vamos continuar o conceito. Algumas regras de direito internacional são fortes limitações à soberania interna de um Estado. Vou repetir o conceito, tá? Limites heterônomos são aqueles que advêm de outros ordenamentos jurídicos, principalmente do direito internacional. Grifem isso aí, tá? No seu caderno, no seu notebook. Hoje, portanto, algumas regras de direito internacional são fortes limitações à soberania interna do Estado. Olha aqui, pessoal, dica que eu quero dar para vocês. Isso aqui costuma aparecer tanto na sua prova de direito constitucional quanto na sua prova de direito internacional.
Lembra do fenômeno da constitucionalização do direito? Lembra da chamada filtragem constitucional? Lembra da importância de você estudar direito constitucional, inclusive para outras disciplinas? Mas isso aqui costuma aparecer em direito internacional. O que seriam, perdão, esses limites de ordem heterônoma? Serão limitações que não serão dadas pelo direito interno, serão dadas pelo direito internacional. São influências que o direito internacional, o Brasil submete às normas de direito internacional, a grande maioria, como país democrático que é, serão influências que o direito internacional produz no nosso ordenamento interno e essas influências engessariam o nosso ordenamento interno contra uma série de contra uma série de limitações. Um grande exemplo que eu dou para vocês, pessoal, a questão da prisão civil do depositário infiel. A nossa Constituição, se você pegar a nossa Constituição, ela permitia a prisão civil do depositário infiel. Agora, documentos internacionais proíbem a prisão civil do depositário infiel. O que o Brasil fez? Também teve que proibir a prisão civil do depositário infiel. Teve que se adequar ao direito internacional, mais especificamente ao direito internacional dos direitos humanos. É dizer, se nós fôssemos, hipoteticamente, criar uma nova Constituição em 2017, essa Constituição de 2017 não poderia permitir a prisão civil do depositário infiel. Por quê? Porque uma norma de direito internacional, a qual o Brasil está vinculado, veda a prisão civil do depositário infiel. Prisão civil, hoje, somente por dívida de alimentos. E olhe lá, existem movimentos para acabar até mesmo com a prisão civil por dívida de alimentos. Mas por que você não pode prender civilmente o depositário infiel? Simples, porque existe uma limitação de ordem heterônoma, eventualmente numa nova Constituição, é claro. Tudo bem? Esses são os limites ao poder constituinte originário para você utilizar numa prova discursiva. Numa prova objetiva, não perca seu tempo, com o perdão da expressão, você vai direto e já coloca que ele é inicial, ele é ilimitado, ele é incondicionado e ele é autônomo. E ele também é permanente, ok? Não se esqueçam disso. É muito comum você errar. Ele é permanente. Não é o fato de você ter uma nova Constituição que o poder constituinte deixa de existir. Tudo bem? Vamos aqui prosseguir a nossa análise a respeito do poder constituinte. Eu queria trabalhar com vocês agora a respeito do poder constituinte reformador, pessoal. Poder constituinte derivado reformador, nós não vamos entrar aqui em procedimento de emenda à Constituição propriamente dito. Dentro do poder legislativo, nós teremos uma aula apenas sobre processo legislativo. Eu quero bater bem em cima da tecla da emenda à Constituição, porque é o que cai predominantemente em recursos públicos hoje. Cai dois assuntos. Cai emenda à Constituição e medidas provisórias. Eu quero trabalhar bastante emenda à Constituição para você, mas oportunamente. O poder constituinte derivado reformador nada mais é do que o poder de alterar a Constituição via emenda constitucional. Ou seja, por que ele é derivado? Ele depende do poder constituinte originário. Para você alterar uma Constituição, pressupõe-se que você tem uma Constituição. Você vai pegar esse texto constitucional, vai reduzir um dispositivo, vai acrescentar um dispositivo, vai mudar a redação do dispositivo, vai fazer uma devida adaptação. Portanto, o poder constituinte derivado reformador, ele é um poder de reforma da Constituição. Quais são as características do poder reformador? As características do poder reformador são, ele é derivado, obviamente, porque ele depende de um poder constituinte originário, ele depende da existência de um poder constituinte originário, de uma Constituição. Primeira característica, ele é derivado. Segunda característica, ele é limitado, pessoal. A gente não viu que o poder constituinte originário ao menos para a prova objetiva, ele é ilimitado? Não, pessoal. O poder constituinte derivado reformador, ele é limitado. Sabe por quê? Porque ele precisa observar o procedimento de emenda à Constituição e não pode sair desse procedimento. Qualquer coisa que fugir desse procedimento, você vai tornar essa emenda constitucional formalmente ou materialmente inconstitucional. Existe uma ordem de limitações. E digo mais, existem determinadas temáticas que você não pode alterar nem por emenda constitucional. Eu já falei isso para vocês em outra oportunidade. As chamadas cláusulas pétreas, elas não podem ser reduzidas nem suprimidas. Elas podem ser ampliadas, elas podem ser regulamentadas, mas jamais suprimidas ou reduzidas. Por isso que ele é limitado a uma ordem de limitações. E ele é, portanto, como consequência da característica da limitabilidade, ele é condicionado, tudo bem? Ele é condicionado a certas limitações. As limitações ao poder constituinte derivado reformador, que é o poder de alterar a Constituição, a gente vê a partir da nossa próxima aula. Muito obrigado por sua atenção, um grande abraço e até a próxima.